Eu tava pensando, se a gente tem duas pessoas do signo de Peixes, a gente precisa arrumar duas de Aquários? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você já parou para pensar sobre o que é especulação imobiliária? Você já se sentiu meio alheio a uma questão de uma dinâmica de bastidores e parou para perceber que a gente tem certos lugares com certos preços, valores que se diferenciam por critérios que muitas vezes são sim óbvios, mas são bastante subjetivos? Vamos comigo hoje porque nós vamos usar um sucesso do cinema nacional no meio da crítica para usar como referência para entender esse conceito. Vem comigo! Aquários, filme de Kleber Mendonça Filho, filme nacional de 2016, protagonizado por Sônia Braga. No filme, Aquários, o título é, na verdade, o nome de um condomínio predial que fica em frente à praia de Boa Viagem, em Recife, no Pernambuco. Lá nós temos a nossa protagonista, Clara, personagem de Sônia Braga, que vive há mais de 30 anos no mesmo apartamento e guarda uma série de lembranças de sua vida. Clara passou por muitas coisas, está com 65 anos, criou os seus 3 filhos, está viúva, enfrentou, superou um câncer de mama na qual ela teve que retirar uma de suas mamas, teve que fazer toda aquela superação enquanto aspecto estético, seu reconhecimento como mulher, a questão da sua identidade perto dessa perda física, enfim, uma série de lembranças que passam em sua cabeça estão vinculadas ao prédio Aquários e ao seu apartamento. O curioso é que ela é, na verdade, a última moradora do prédio. Um conjunto predial antigo, portanto bastante simples, porque todos os outros moradores venderam os seus apartamentos. Parece uma onda, uma modinha, mas na verdade há uma explicação. Clara está sendo a todo momento importunada, sendo seduzida pelo chaveco de uma construtora que está querendo comprar em definitivo o último apartamento, no caso de Clara, para fazer uma obra que vai revolucionar o espaço, de acordo com eles. O arquiteto Diego, funcionário da construtora Bonfim, vai ali todos os dias tentar chavecar Clara com um papo bom, sedutor, tentando convencê-la a vender o seu apartamento. Com o discurso de que, poxa, é um apartamento velho, nós vamos revitalizar aqui, construir um prédio muito maior, mais moderno. Mas Clara sempre recusa a olhar, sequer ela vê os folhetos, os contratos que são deixados em sua porta, porque ela diz que aquilo vai apagar totalmente as suas memórias, as suas boas lembranças que foram construídas ao longo desses mais de 30 anos dentro do edifício Aquários em seu apartamento, onde ela guarda várias lembranças de fotografias, músicas, discos, vários itens que ela foi acumulando ao longo de sua feliz vida. Acontece que não é apenas uma investida. Na verdade, Clara é a todo momento apertada, usando o termo aqui de assediada. Não assediada não no aspecto sexual, como talvez venha a primeira ideia na cabeça, mas assediada na ideia de receber ali chantagens, ameaças, na qual ela fica numa situação ali que aparentemente deixaria ela contra a parede, mas Clara resiste e vai dizer, todo momento batendo o pé, que ela não vai aceitar a venda do apartamento por qualquer preço ou qualquer situação. A ação do filme basicamente constitui-se, baseia-se no conceito que nós chamamos de especulação imobiliária. A ideia de especulação imobiliária, primeiro nós estamos citando um filme que vai nitidamente falar de um processo urbano, acontecendo numa zona de cidade, mas é importante ressaltar que em áreas rurais também acontece o mesmo efeito. Para entender o conceito de especulação imobiliária, a gente tem que pensar na ideia de valorização imobiliária. Eu tinha comentado lá no nosso vídeo inicial, no início do vídeo, na nossa introdução, que provavelmente você já passou por algumas situações onde talvez você parou para pensar e reparou que há uma certa abstração com relação a preços
digo preços fisicamente, assim, literalmente, né, no seu aspecto financeiro mesmo, de comprar uma casa, um aluguel, quanto custa você comprar uma mercadoria no ponto A, B ou C, em relação a outros. Isso basicamente é uma variação de acordo com o conceito de especulação imobiliária. Para a gente entender isso, esse efeito da formação da especulação imobiliária, vamos imaginar situações assim. Primeiro, imagine a cidade onde você vive, né? Lógico, cada um está me assistindo em pontos diferentes do globo aí. Você talvez tenha situações onde você, na sua cidade, sendo ela pequena, por exemplo, você vai comparar o custo que é pagar por uma casa comprando ou alugando em relação à grande cidade que tem na região ou no seu país de origem. Essa discrepância, ela existe por causa do conceito de especulação imobiliária. Ou seja, o que faz com que você tenha essa questão tão metafísica, né, tão pouco palpável da ideia dos valores e da espacialidade geográfica serem distintos? Isso é explicado pela questão da infraestrutura local. Vamos pensar em exemplos. Se você vive numa cidade grande ou tem a imagem na cabeça de uma cidade grande, pense em quanto você tem nos lugares mais centrais dessas grandes cidades de estrutura. Linha de ônibus central, dependendo da cidade, uma linha metroviária, ferroviária, quantidade de comércio, quantidade de oportunidades de emprego. Às vezes você tem faculdades, às vezes você tem escola, hospitais, postos de saúde, redes de sistema de lanchonete, restaurante, tudo isso concentrado no local, a gente pode entender que traz facilidade, traz comodidade, velocidade no acesso às pessoas, para que você tenha a concentração de todos esses itens com uma locação só. Por causa disso, a ideia, né, dessa valorização imobiliária, usando esse critério da tal especulação, faz com que estes lugares fiquem com valores mais altos, maiores. Portanto, não é muito difícil você imaginar situações onde você pode pensar o seguinte: se eu for comprar num comércio X, o preço é bem menor do que, por exemplo, se eu comprar num shopping center. Nós temos shopping centers de vários padrões financeiros, óbvio, mas o jargão, o padrão que você vai encontrar na cabeça é a imagem de que aquele comércio de rua popular, ele vai ter um preço mais acessível do que um shopping center. Isso porque a estrutura shopping center, concentrando todas as facilidades de acesso que o local possui, já que ali você vai ter lojas de diferentes tipos, departamentos, serviços, opções de lazer, ou seja, concentra-se uma comodidade ao seu frequentador, já que ele não vai precisar se deslocar para várias áreas para fazer esses diferentes itens de serviço, faz com que o dono do shopping, no caso, né, a empresa que administra, coloque preços elevados, por lógica de especulação imobiliária. Essa questão da especulação imobiliária acaba formando nitidamente processo de segregação espacial, onde é muito mais visível nas áreas de cidades. Isso porque nas áreas urbanas a concentração populacional, a concentração demográfica é mais elevada. Entendendo essa ideia, né, de segregação espacial, porque com a questão da valorização, né, da especulação imobiliária tornando lugares mais caros, você tem um processo onde a população de baixa renda não consegue ter acesso a essas áreas. Ela não tem poder suficiente para bancar o aluguel, a compra de um imóvel, se for um comércio, o valor de locação que o proprietário vai cobrar, e por causa disso, esses comércios, essas pessoas, famílias acabam se afastando dessas áreas centrais. Às vezes nós temos exemplos de áreas que não são centrais mesmo geograficamente. São áreas mais periféricas, mais afastadas das áreas centrais, mas que são bairros onde há uma concentração elitista de população de renda bem mais alta, na qual a valorização local também é alta, né? Também usando essa lógica da concentração do tipo de público, né, pelo perfil renda que existe no local. A especulação imobiliária acaba formando processos de segregação e, nitidamente, periferização de população de renda mais baixa, formando o processo que nós chamamos de favelização. Mas este é um tema muito amplo e possível de a gente explorar de forma bem mais aprofundada, por isso nós vamos deixar por aqui, porque teremos outro vídeo para abordar esse assunto aí com mais particularidade.
Deixo aqui o convite também para você procurar aqui, né, na nossa descrição, o vídeo sobre o filme Coringa, onde nós falamos sobre o processo de sucateamento urbano. E, a partir desse sucateamento, vamos dar aqui, né, um contínuo para nós, descrevendo o processo que é chamado de gentrificação. Gentrificação é um termo que deriva ali do inglês, né, de gentry, né, no caso de nobreza, enobrecimento no caso. A gentrificação é um nome dado para um processo onde áreas centrais, que historicamente ficaram degradadas em grandes cidades por causa da especulação imobiliária, tomam um tapa, vamos chamar assim, né, no seu visual. Não só no visual, mas também é uma mudança no seu perfil econômico. A ideia da gentrificação é que você vai pegar áreas centrais, né, de grandes cidades que foram sendo desgastadas com o passar do tempo, formando, né, áreas muito degradadas pelo elevado custo gradativo abandono. Pense em grandes cidades na sua cabeça aí. Caso você não mora em uma, vamos dar alguns exemplos que nós podemos usar. Áreas centrais que são bastante degradadas e passaram por revitalizações. O centro velho da cidade de Salvador, a região da Igreja da Candelária no Rio de Janeiro, ou a chamada Cracolândia em São Paulo. Cracolândia, no formal, ganhou o nome de projeto urbano do bairro da Nova Luz. Né? Na verdade, né, para quem não conhece, quem está ouvindo pela primeira vez ou só tem uma visão estereotipada, Cracolândia é esse bairro, né, na região central antiga de São Paulo, muito abandonada e degradada, na qual você tem uma grande quantidade de pessoas, de moradores de rua e não só, né, que acabam sendo, né, por causa desse apelido, né, entendendo a derivação, vistos utilizando, né, pedra de crack, drogas como um todo e ficam vagando, né, pela área central. A questão aqui é que esses bairros na qual eu citei, eles estão passando, né? A gente está passando aqui, né? Gravando este vídeo no mês de 2020, né? Nós estamos no abril de 2020. Então, caso, né, você esteja vendo a posteriori, se esses processos já tenham todos sido finalizados, né? Considere isso, mas estão nesse processo aí de rearranjo, especificamente o encaminhamento que a gente tem no projeto aqui da cidade de São Paulo, né, onde o projeto da Nova Luz está um pouquinho vagaroso. É curioso que muitos desses espaços que foram sendo abandonados por causa da especulação imobiliária, eles se tornaram hoje o que é chamado de rugosidade espacial. Rugosidade, pense no conceito de ruga na pele. A ruga é uma marca. No caso, marca espacial é uma marca do tempo. Lugares onde nitidamente você vê que a arquitetura local ela está totalmente, né, já contrastando com o moderno. Muitos desses lugares eles hoje são mantidos graças a leis, né, que tombam como patrimônio cultural e histórico e não podem ser alterados dentro da sua configuração arquitetônica original. E acabam sendo explorados, não todos, né, mas parte deles explorados como itens de atividade turística, de turismo histórico no caso. No filme, Clara é nitidamente, né, pressionada por uma questão especulativa, ou seja, ali há um interesse para que, no caso imobiliariamente falando, há um desejo, um anseio pela posição aonde ela tem. De novo, um prédio em frente à Praia de Boa Viagem, uma acessibilidade super fácil e um esquema onde nós temos um prédio que tem, né, uma limitação de altura e pela lógica de moradores, se nós derrubarmos aquilo tudo, a gente vai construir um prédio muito melhor na ótica de que você diminui o tamanho dos apartamentos e expande verticalmente a construção. Isso é o conceito de especulação imobiliária. Então, de novo, o local onde Clara vive é muito bem geograficamente posicionado, fazendo com que ele tenha uma valorização, tenha um interesse, como no caso do filme. E aí, você conhecia este filme já? Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou do filme, o que você achou da temática. Se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, deixe o seu like aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!